Professor universitário de Direito, na capital de Alagoas, em Maceió. Tenho 28 anos, estudei nessa escola Monsenhor Clóvis Duarte de Barros, junto com a doutora Maria Lúcia, e junto com muitos advogados aqui da Zona da Mata Alagoana. Há cerca de 12 anos atrás, eu estive sentado na cadeira da sala de aula que vocês estão hoje. E há 12 anos atrás eu sonhava em ser advogado e hoje estou aqui. Mas para que esse meu sonho fosse realizado, eu tive que escolher bons representantes no Congresso Nacional em Brasília e aqui no estado de Alagoas. Para que hoje eu pudesse exercer minha profissão na advocacia, assim como vocês amanhã vão exercer na medicina, na agronomia, na engenharia civil, em empresas, em empreendimentos, vocês precisam estar atentos e escolherem bem seus representantes. Quem aqui sonha em fazer concurso público e ter uma profissão estabilizada? Levanta a mão. Quem aqui sonha em ser médico, advogado, engenheiro? Levanta a mão, por favor. Vocês sabiam que para ter boas oportunidades de concurso público é necessário escolher bons representantes em Brasília? Deputado federal, deputado estadual, senador da República? Pois bem, vocês sabiam que o preço dos telefones que vocês compram na loja é impactado pela economia do governo federal, pelos governos dos estados, pelo ICMS, pelo IPVA na compra de um carro e de uma moto, pelo imposto sobre serviço, no serviço que o pai de vocês prestam em uma loja ou em uma empresa? Sabiam disso? E para baixar esses juros e sobretudo esses impostos, é extremamente essencial que vocês escolham bons representantes. Quem aqui vai prestar o Enem? Levanta a mão. Vocês sabiam que o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, que é estabelecido exclusivamente pelo governo federal e que impacta a vida de cada um de vocês na educação, na vaga de um curso superior em Direito, em Medicina? Vocês sabiam que daqui a 15, 20 anos, os filhos e netos de vocês, daqui a 30 anos, vão ser impactados pelas escolhas que vocês fizerem este ano de 2026? Essas reflexões merecem silêncio. E ainda bem que vocês estão em silêncio, ouvindo atentamente o que eu estou falando aqui. O que a Ordem dos Advogados do Brasil de Alagoas está falando neste exato momento. Assim como tudo na vida requer uma responsabilidade e uma idade mínima, a idade mínima para ser deputado estadual e federal são 21 anos. A idade mínima para ser governador do estado, 30 anos. A idade mínima para ser ministro de estado, embaixador, presidente da República e senador, 35 anos. Vocês sabiam? Quem aqui pretende sair do Brasil, pretende conhecer outros países, tem o sonho de viajar a outros países? Levanta a mão. Tem o sonho de conhecer os Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa, a Ásia, a Grã-Bretanha, a Austrália, a Oceania? Vocês sabiam que os senadores de Alagoas que serão eleitos este ano vão escolher, vão deliberar e vão discutir a indicação de embaixadores em outros países que vão decidir sobre a nossa entrada e as normas que possam permitir que nós possamos viajar a outros países? Sabiam disso? Vocês sabiam que as compras que vocês fazem na Shopee, no Mercado Livre, são impactadas com o ICMS dos estados entre São Paulo e Alagoas? Sabiam disso? Pois fiquem sabendo. Vocês sabiam que as compras internacionais que fazem da China, da Ásia, da América, da Europa, de preços de mercadorias que são caros, que poderiam ser mais baixos,
mas que são caros porque nós não escolhemos bem nossos representantes aqui no Brasil para defender os nossos direitos enquanto cidadãos brasileiros? Pois bem, todos esses exemplos que acabei de assinalar aqui, de exemplificar, são exemplos que impactam cada um de vocês no dia a dia. Seja em 2026, nas próximas eleições de 2030, nas próximas de 2034, nas próximas de 2038, nas próximas de 2042, daqui a 20 anos vocês terão 20, 30, 40 anos de idade, serão adultos, terão esposas, maridos, filhos e netos, e terão que ter a responsabilidade de votar certo e escolher seus representantes. Assim como na casa de vocês tem regras e tem normas, no Brasil também tem. Assim como na nossa casa existe horário de dormir, de acordar, de almoçar, de fazer refeições, no Brasil existem normas e existem leis. E a nossa maior lei no Brasil qual é? Qual é a nossa maior carta, o nosso maior documento no Brasil que rege tudo isso aqui? Que estabelece a educação básica como o seu Clóvis Duarte de Barros, que estabelece a educação básica de São Paulo, do Amazonas, do Acre, do Rio de Janeiro e de todos os estados do Brasil, Brasília, Goiás, Minas Gerais, a nossa Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal diz que nós temos dois benefícios. Nós temos o direito à educação, à saúde, à segurança, mas nós temos a obrigação e o dever de sermos cidadãos, de respeitarmos uns aos outros e de pensarmos na sociedade ao escolher nossos representantes. Eu peço um pouco de silêncio para que vocês escutem o que eu estou falando, porque o momento é importante. Vocês sabiam que o risco de assaltos, de violência, de roubos de telefones e etc. tem alguma coisa a ver com políticas públicas e governo? Sabiam que os telefones, os Androids e os iPhones de vocês, bem como o seu patrimônio, o veículo de seu pai e da sua mãe, pode ser resguardado se nós escolhermos bons representantes no Congresso Nacional e aqui em Alagoas para reformular, modernizar e fortalecer nossa segurança pública? Pois bem, a política impacta sua segurança, sua educação, sua alimentação, seu bem-estar e sua vida. E se nós cruzarmos os braços e não escolhermos bem nossos representantes, nós seremos governados por pessoas mau caráter, por corruptos, por indivíduos totalmente desprovidos de moral e honra. E eu acredito que vocês não vão querer decepcionar seu próprio futuro. Porque, como dizia Rui Barbosa, maior que a tristeza de ter perdido é a vergonha de nunca ter lutado. E nós lutaremos pelo futuro do Brasil, sim, enquanto OAB, enquanto advocacia, enquanto cidadãos. Quem aqui é da zona rural, é do sítio? Levanta a mão, por favor. Tenho orgulho, eu também fui. Quem aqui da agricultura familiar, tem pais agricultores, tem mães agricultoras? Vocês sabiam que as estradas vicinais, que as sementes da zona rural, que a internet que chega na zona rural, que o transporte rural e que todas as políticas voltadas à agricultura são decididas em Brasília e são decididas aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas? Pois bem, fiquem sabendo a partir de hoje que a participação de cada um de vocês é extremamente importante para o futuro do Brasil. E na ausência de cada um de vocês aqui, a nação sofrerá consequências lá na frente. Pois ontem nós estivemos aí no lugar de vocês, e amanhã vocês estarão no nosso lugar, decidindo, conscientizando e fazendo a diferença na sociedade.
Pois é como eu sempre falei nos últimos anos aos meus amigos, colegas e próximos: coragem não se compra, coragem não se vende, coragem não se empresta. E nós temos a coragem de mudar o nosso país. E começa aqui, dentro dessa escola, com cada um de vocês, para que possamos fazer a diferença no país. Vocês sabiam que Alagoas tem pouco mais de 3 milhões e 300 mil alagoanos? E sabiam que o estado de São Paulo tem mais de 40 milhões de paulistas? Mas vocês sabiam que aqui no Nordeste um voto impacta lá em São Paulo, impacta no Rio de Janeiro, impacta em todos os estados? Pois bem, fiquem cientes que a política está em cada detalhe da vida de vocês, que a cidadania é ir bater na porta do senador, do deputado federal, do deputado estadual, para reivindicar seus direitos à educação, a transporte público gratuito, a modernização das estradas e, sobretudo, ao crescimento econômico e social do nosso país. Nós estamos em um momento muito importante da nossa nação. E eu sempre converso com os meus colegas advogados, com os meus vizinhos, com os meus amigos, com os meus familiares, e deixo bem claro que aqui o doutor Afrânio não está de forma alguma defendendo político nenhum. Nós estamos defendendo o futuro do país, nós estamos defendendo a Constituição Federal, nós estamos defendendo a transparência política. Vocês sabiam que é crime vender o voto? Sabiam que pode ser presos? Sabiam que aliciar, incentivar alguém a vender o seu voto é um crime? Pois bem, fiquem sabendo, lá no Código Eleitoral, que foi aprovado pelos deputados federais, que os avós de vocês votaram, que foi revisado pelos senadores lá em Brasília, que os pais e avós de vocês votaram, estabeleceu o Código Eleitoral no Brasil. E vamos para outra área também da vida. Vocês sabiam que este ano foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, estabelecendo normas, estabelecendo proibições de como se utiliza as redes sociais, para evitar cometer crimes digitais nas redes sociais? Sabiam disso? Quem aqui tem Instagram, e Facebook e TikTok? Levante a mão. Levante a mão quem tem Instagram, TikTok, quem tem redes sociais. WhatsApp. Vocês sabiam que é crime cometer cyberbullying, tratar mal o amigo nas redes sociais, incentivar a compra de voto é crime? E hoje, em 27 de abril de 2026, está em vigência, está valendo uma lei que criminaliza essas condutas. E quem aprovou essas leis foram os deputados federais e senadores lá em Brasília. E que cada um de vocês aqui podem ser responsabilizados, ou melhor, podem ser parabenizados, se conscientizarem seus amigos, seus vizinhos, seus irmãos, seus primos, a não cometerem essas condutas ilícitas e esses crimes abomináveis no Brasil. Vocês sabiam que aqui tem 15, 16 anos? Levanta a mão. Quem tem 16 anos aqui? Levanta a mão quem tem 16 anos. Vocês sabiam que os seus pais lutaram para vocês estarem aqui? Lutaram para uma matrícula na escola Monsenhor Cláudio Duarte, lutaram para que vocês estudassem aqui, lutaram por vagas, mas para que isso fosse estabelecido, deputados federais e senadores lutaram também lá em Brasília. E vão lutar daqui a 5 anos pelos seus irmãos mais novos, pelos seus primos mais novos, pelos seus vizinhos mais novos, que vão querer estar aqui daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. Mas para que eles estejam aqui, vocês devem fazer suas partes. Vocês devem cumprir suas obrigações. Porque o maior dever de um patriota e um cidadão, primeiro, é participar da vida pública e da política. Segundo, é perguntar aos seus candidatos o que eles têm de propostas para a sua região. E terceiro,
que os políticos do Brasil são funcionários de vocês. Eles trabalham para vocês. E são vocês que pagam os impostos para que eles os representem. E não ao contrário. Cada brasileiro, os mais de 200 milhões de brasileiros, são autoridades no Brasil. Mas para que isso ocorra, vocês precisam saber sua importância, sua relevância e sua função na sociedade. Deixem de ser médios coadjuvantes e sejam protagonistas da história do Brasil. Eu estou cansado de ouvir o silêncio dos bons e o grito dos injustos e dos corruptos. E está na hora disso mudar. E é por isso que a OAB está aqui. É por isso que a caravana da doutora Maria Lúcia está aqui. Porque nós já estamos fazendo a nossa parte. Mas falta cada um de vocês fazerem a sua parte. Porque se vocês falharem, as suas famílias, os seus filhos e os seus netos vão sofrer as consequências. E a grande diferença de um político para um estadista, doutora Maria Lúcia, é que o político pensa na próxima eleição, mas o estadista pensa na próxima geração. E cada um de vocês aqui tem que pensar na próxima geração que está por vir. E na própria geração de vocês. Lembre-se, nós somos o futuro do Brasil. Nós somos a mudança do Brasil. E se vocês falharem e cruzarem os braços, a família de vocês vão sofrer. Os primos, os irmãos, os filhos futuramente e os netos. Pois nós estamos aqui para servir, estamos aqui para lutar pela sociedade. E o mais importante, estamos aqui para ser exemplo na sociedade. Como dizia a doutora Maria Lúcia, alguns ex-presidentes dos Estados Unidos, nós somos a mudança que buscamos na sociedade. Então cada um de vocês, seja a mudança que você busca. Deem exemplos através do seu comportamento. Não cometam crimes na internet. Não cometam bullying, cyberbullying. E o mais importante, lembre-se, o maior exercício da cidadania é fazer parte da sociedade, opinar pelo melhoramento da sociedade, pela modernização, pelo crescimento, pela redução de impostos. E, sobretudo, o mais importante, pensar na família, pensar no futuro e pensar na próxima geração. E lembrem-se, reiterando aqui, como dizia Rui Barbosa, maior que a tristeza de ter perdido é a vergonha de nunca ter lutado. E nós lutaremos pelo futuro e lutaremos por cada um de vocês. Muito obrigado.